Olá, meu nome é Vanessa e nós vamos continuar conversando sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil. Bom, nós estávamos falando na aula passada sobre os projetos educativos que existem dentro da creche e do ensino infantil, né? Então, na verdade, o projeto educativo, ele é um programa de conteúdo de disciplinas que devem ser seguidos, tá bom? Então, a gente pode encontrar um amplo campo de interpretação, certo? Que pode ser tanto um projeto interno como um projeto externo, que é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, a gente tem as condições externas, que é a proposta, né, que deve estar vinculada aí com as características socioculturais da comunidade, que ela deve ser considerada principalmente as necessidades e expectativas da população atendida. Bom, aí nesse caso, cabe à coordenação e professores programarem sobre as atividades inseridas, pedidas no projeto, para que a sociedade dali da creche ou da pré-escola consiga participar. Tanto os professores devem estar atentos ao nível sociofinanceiro e cultural da região que leciona, como os coordenadores. Então imaginem você, por exemplo, numa creche, no meio de uma comunidade muito carente, e aí os professores pedem que as mães tragam para esse projeto um lençol de 150 fios. Tem coerência isso? Não, né, gente? Então, assim, a gente precisa sempre estar a par das condições sociofinanceiras e culturais da região. A gente não precisa ficar perguntando quanto ganha a mãe, mas a gente tem uma noção de qual nível social que ela está inserida, para a gente poder pedir as coisas e elas não se sentirem constrangidas em dizer que não tem, não podem, não tem condições de comprar, certo, meus amores? Bom, quando a gente fala de projeto interno, que tem essas condições internas, então a gente deve, na verdade, considerar o período de funcionamento da instituição, a quantidade de crianças que vão participar desse projeto, a idade de início das crianças, as formas de gestão, considerar a organização de grupamentos, porque de nada vai adiantar a instituição querer fazer um projeto no meio das férias das crianças. Também não tem coerência, né? De que adianta? São férias, né? Então a gente tem que estar em casa ou fazendo outra coisa. Bom, organização do tempo e do espaço. Nós chegamos numa parte bem interessante para o desenvolvimento da criança, que é a organização do espaço. Então, ela é fundamental para a prática educativa e só terão sucesso se fizerem uma coisa chamada planejamento. O que é planejamento? Uma organização. Você tem que fazer uma lista com os materiais que você vai precisar. Se caso você fizer uma atividade que não é necessário esses materiais, você precisa saber o que você vai fazer com essas crianças e, principalmente, o porquê. O porquê você vai fazer isso com as crianças, tá bem? Dentro de uma sala de aula, a gente precisa saber exatamente o motivo, o objetivo que me leva a fazer tal atividade. Não é fazer atividade porque eu quero fazer atividade. Não é assim que funciona dentro de uma instituição de ensino. O tempo na educação infantil ele também deve ser planejado dentro de uma rotina. Assim, a criança já estará adaptada ao meio e às outras crianças e ao educador, né? Tudo isso, gente, é para facilitar todo o aprendizado dela. Acredite se quiser, a rotina ele é um instrumento facilitador na educação. Então, quando a gente estrutura a rotina, a gente organiza o tempo e o espaço, tá bom? Bom, na educação infantil, tendo uma rotina, a criança não vai perder tempo e nem vai ficar ansiosa para poder saber o que vai ser feito, sabe? O que a professora vai dar de comando, qual atividade será proposta. Essa ansiedade que a criança acaba sentindo ao chegar na creche ou na pré-escola, ela não vai ter se caso tiver uma rotina. Então, por exemplo, ao entrar, deve formar uma fila de frente para a professora.
Todos devem estar alinhados para iniciar as canções, né? E aí depois vão guardar seus lanches, a lancheira, aí entra na sala. Quando entra na sala, vão sentar cada um no seu lugar, vão pegar o caderno X, porque a aula é X, e por aí vai, certo? Isso tudo faz parte da rotina, que é uma questão de organização dentro da sala de aula. Bom, as atividades permanentes que existem, né? As sequências de atividades, os projetos de trabalho são formas de organização aí do tempo, como eu havia dito mesmo, certo? Então, nada melhor do que organização. Para ser professor, precisa ser organizado. Não sei de que forma que você pode fazer isso, né? Se é tendo uma pastinha, se é tendo um caderno, se é tendo um notebook, se é tendo um tablet, enfim, cada um vai ver a sua forma de organização em relação à elaboração de aula, a prática das aulas, a esses projetos, materiais que precisam, enfim, tá bom? As escolas, muitas delas ajudam o professor, isso é função da coordenação, né? E aí, então, eles te estimulam e também te ajudam a organizar essa parte, tá bom? Mas é claro que é bom chegar já organizada, certo? Bom, uma outra coisa que a gente vai falar é sobre a parceria com as famílias. Puxa, tão importante isso, né? Então, aqui a gente vai falar sobre o vínculo, né? Ou a relação que a instituição de ensino deve ter com a família, que deve ser estreito e principalmente verdadeiro, tá bom? Agora, tem uma coisa que é muito importante, que é primordial, que os educadores e as instituições devem entender e respeitar, principalmente, as diversas famílias que hoje é composta por diferentes membros, não é verdade? É necessário de que a escola e os professores, né, tenham uma visão mais atualizada, entendendo como uma criação humana, ela é mutável, né? Então, ela é sujeita a um contexto social e que não existe um modelo ideal e, principalmente, que não cabe o julgamento preconceituoso ou racista de uma pessoa chamada educadora, certo? Para com essas famílias, porque a gente tem por obrigação, como humanos, de entendermos, respeitarmos e agregar essas famílias às instituições, tá bom? Na instituição, deve evitar julgamentos moralistas, pessoais ou vínculos a preconceitos, tá bom? Deve evitar, não deve existir, viu, gente? Não deve existir, porque o lugar que mais tem pluralidade cultural é a escola, certo? Bom, e aí então, a gente também tem que respeitar os diferentes formas culturais, valores e crenças das famílias. Isso está relacionando a todos os âmbitos, viu? Seja o cultural, o religioso e o sexual. Tudo bem? Deu para entender? Então tá. A gente tem que dar, na verdade, exemplo, né, para as crianças, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre observação, registro e a avaliação formativa aí que a gente tem dentro da creche, da pré-escola, certo? Bom, é a partir dos registros que os professores fazem em sala de aula que ele consegue acompanhar o desenvolvimento de cada aluno em sala. Esse instrumento, gente, pode ser um relato diário, pode ser um relatório semanal, pode ser um relatório mensal. Independente de quando você vai fazê-lo, a pedido da coordenação, né? Ele deve ser individual. Então, deve ter um relatório sobre cada um dos alunos. Ah, mas eu tenho 50 alunos. Você fará dos 50 alunos, certo? Todos os registros são a partir da observação, tá bom? Essa observação, ela pode ser registrada de várias formas. Então, a gente tem a escrita, que é a mais acessível a todo mundo, né? Mas também pode ser aceitável e considerada gravações, por exemplo, produções das crianças, o que elas fazem em sala de aula, fotografia, vídeos. Hoje em dia temos as lives, né? Bom, é claro que a gente vai deixar claro aqui de que a avaliação que é feita na pré-escola não tem nada a ver
com as avaliações que são dadas no Fundamental 2 ou mesmo no 1 e muito menos no médio, certo? Então, aqui ela existe para acompanhar o processo avaliativo e o processo de aprendizagem, fazendo assim as próprias crianças acompanharem as suas conquistas, que é muito importante. Elas acompanharem conquistas, dificuldades, possibilidades, porque tudo isso fortalece a autoestima delas. Tudo bem? Bom, vamos então à parte também importante sobre o referencial, né? Que são os objetivos gerais para a educação infantil. Quais são os objetivos que a gente tem para a educação infantil? Que esse referencial curricular nos dá para a educação infantil. Vamos pensar para que serve a educação infantil. Então, ela serve para a criança desenvolver as seguintes capacidades. Desenvolver uma imagem positiva de si. O que é isso? Elevar a sua autoestima, certo? Então, quem tem também a responsabilidade sobre isso somos nós, professores, é a educação infantil que vai ajudar essa criança a elevar a sua autoestima. Descobrir e conhecer seu próprio corpo, suas potencialidades e limites. Por isso que é tão importante, gente, a criança se mover, agachar, pular, correr, engatinhar, se sujar. Qual o problema de se sujar? É a melhor coisa que existe, né? A criança precisa fazer todos esses movimentos e encontrar as coisas, descobrir as coisas, né? Aliás, para que existe sabão em pó? Para lavar a roupa, né? Bom, estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais. A primeira socialização da criança, gente, é na creche e depois na pré-escola. Primeiro entre a família, mas ali são poucos, né? E aí depois na creche, que são crianças diferentes, que ela não faz parte do currículo dela ali, daquele dia a dia, né? E depois na pré-escola, tá bom? Então a gente precisa, assim, ampliar essas relações sociais que existem. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade. Bom, se a criança fica sempre no mesmo lugar, onde ela conhece tudo, qual curiosidade que ela pode ter? Agora, se ela for colocada num ambiente diferente, aí sim vai aguçar a curiosidade dela, certo? Então é importante a gente sempre colocar essa criança num mundo, num ambiente diferente. E dentro da creche, da pré-escola, isso acontece sempre. Então, ela não fica o dia inteiro na mesma sala com as mesmas pessoas. Então, vai para o pátio, vai para uma outra sala, vai para um ambiente aberto, dia da horta e por aí vai, né? Então, é necessário lá ter outros ambientes para realmente instigar essa curiosidade, certo? Bom, outra coisa importante é brincar, expressar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. Porque muitas agressões, violências, são os professores que conseguem perceber. E a mãe não tem os mesmos olhos que nós temos, que são olhos para enxergar, não é verdade? As crianças, elas sempre nos olham com alguma coisa, quer nos dizer alguma coisa, na verdade, né? Porque acontece isso? Porque, na verdade, em sala de aula, ela não tem pai e mãe que, de repente, se ela sofre essa violência, não estão ali perto. Então, ela consegue extravasar essa emoção, esse sentimento, tá bom? É claro que a gente está falando de coisa ruim, mas também como coisas boas, tá bom? Nós, professores, temos uma responsabilidade muito grande em relação à confiança dessa criança. A criança, ela confia a vida dela em nós. E isso é muito importante, a gente não quebrar esse vínculo, esse laço de lealdade com a criança, né? É claro que em casos preocupantes, a gente deve expor isso à coordenação, e aí então ela fará o papel dela diante da situação, certo? Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente também precisa usar diferentes linguagens com a criança. É de responsabilidade da educação infantil, né? Então, a gente precisa usar as linguagens corporais, a musical, a plástica, a oral, a escrita, né? Para ajustar diferentes intenções e situações de comunicação.
Vocês observarão, por exemplo, uma situação dessa que a criança imita alguém, né? Quando a criança imita alguém, você professor ou alguém que esteja vendo, né, ela acaba imitando. Então, por isso que quando toca uma música, por exemplo, ela se movimenta, porque ela imita o outro sem saber exatamente o que é. Então, se a gente está assistindo aqueles programas dominicais e toca uma música que a gente entende o contexto dela e nem gostamos, né? A criança ela vai dançar. Ela vai dançar não porque ela entendeu a música e, nossa, ela vai levar para a vida dela aquela música. Nada disso. A criança ela está imitando, ela está ouvindo, a música tem ritmo e o ritmo é gostoso. E mesmo se não for, ela também vai dançar, porque ela vai imitar alguém que um dia, quando ouviu uma música, dançou, certo? Agora, se ela baixa, agacha, gente, imagina. Ela nem sabe do que está se passando. Você pode colocar um funk, como você pode colocar uma música clássica, que ela vai dançar do mesmo jeito, certo? Então, cuidado. Vamos lá. Bom, conhecer algumas manifestações culturais. Também é muito importante a gente apresentar para a criança outras culturas. Nós temos as nossas, elas vivem numa cultura delas, né? Mas é importante apresentar outras, né? Então, é importante levar para essa criança a cultura de outros países. A África, o Japão, a Índia, a Inglaterra, enfim, qualquer lugar, né? Que não seja o nosso. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer com essa apresentação cultural? A gente vai mostrar o que tem de interessante nesses países. Então, por exemplo, o que se come na Índia? Então, mostra lá o prato principal, enfim, através de imagens, né? Claro, né, professor? Por favor, não faça cara feia, né? Mesmo que você não goste. Mas a gente tem que estimular a outra cultura, certo? Pontos turísticos. Também é importante apresentar para as crianças. Por que não, né? Cada país tem o seu ponto turístico, né? E que língua que eles falam? Por exemplo, a língua japonesa, ela tem um som muito engraçado para as crianças, né? Porque ela é muito diferente da nossa. Então, seria interessante apresentar também. Elas gostam muito da cultura japonesa, as crianças, né? E a gente tem que apresentar de outros países. Tudo bem? E aí, então, a gente acaba valorizando dessa forma, né, a diversidade, porque nós vivemos num ambiente diverso, certo? Bom, e aí, então, vamos falar, então, sobre o referencial, continuar falando sobre ele, mas aqui, na verdade, eu trouxe um pequeno trecho que eu achei interessante, que está dentro do referencial, que, como nós falamos resumidamente, né, desses 2 âmbitos de experiência, a gente falou, na verdade, por cima. Porque no volume 2 e no volume 3, a gente vai verticalizar esse conhecimento, tá bom? Então, o volume 1 fala resumidamente, define os 2 âmbitos, né, de experiência que deve ser pautada a educação infantil. Então, a formação pessoal e social, quem ela é e com quem ela vive, né? E o conhecimento de mundo, certo? Então, tem uma frase muito interessante que eu trouxe para vocês. O âmbito de formação pessoal e social refere-se às experiências que ajudam na construção do sujeito, que envolvem o desenvolvimento de capacidades de natureza global e afetiva das crianças, seus esquemas simbólicos de interação com os outros e com o meio, assim como a relação consigo mesmas, certo? Tudo bem? Então tá bom. Bom, no âmbito do conhecimento de mundo, a gente pode se referir aí a construções de diferentes linguagens, tá bom? Para a criança. E as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento. Então, do que ela já conhece, né? Dentro de casa, ou que a gente pode, claro, inserir dentro do ambiente escolar, né? Então, este âmbito, ele traz um ênfase na relação das crianças com alguns aspectos da cultura, como nós estávamos falando agora há pouco, né? A cultura aqui, ela é entendida de uma forma bastante ampla e plural, como conjunto de códigos e produções simbólicas, científicas e sociais da humanidade, construído ao longo das histórias dos diversos grupos
englobando múltiplos aspectos e em constante processo de reelaboração e ressignificação. Então, quando a gente fala de ressignificação, nós estamos dando um outro significado àquele símbolo, àquela cultura, àquela pessoa, àquela sociedade, e isso a gente faz diante dos nossos olhos o tempo todo, certo? Tudo bem? Bom, vamos lá então. Vou falar um pouquinho aqui sobre o volume 2 e o volume 3, só para matar um pouquinho a nossa ansiedade sobre esses volumes, que na próxima aula, o próximo vídeo que eu gravar para vocês será sobre isso, certo? Vamos lá. Então, a formação pessoal e social, que é o volume 2, enfatiza a construção da identidade e autonomia das crianças. O volume 3 fala sobre o conhecimento de mundo, este que tem por princípio o desenvolvimento das diferentes linguagens pela criança, e ela vai se dividir aí em 6 subeixos: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Tudo bem? E eu vou deixar aqui alguns pontos para a gente poder refletir. Nada melhor do que uma boa reflexão, certo? Então vamos lá. Embora o referencial curricular não seja de cunho obrigatório, ele é apenas uma referência, tá bom? Então, se eu tenho que ter uma ideia, eu vou até esse livro, que ele vai me dar uma referência do que eu quero, tá bom? Curricular, porque nos remete ao currículo da escola, certo? Então, como tal, implica escolhas, controles, seleção de conhecimentos, formação de identidade. Ele é moldador, sim, é produtor de significado, sim, tá bom? Currículo escolar é poder, legitima valores e discursos como verdades, forma a subjetividade. E aí, então, eu faço uma pergunta. O que o documento traz de fundamental para nós? O que esse documento, chamado Referencial Curricular Nacional do Ensino Infantil, nos traz de fundamental? Pensem, tá bem? Bom, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Um beijo e até mais!